Então, uma aferição astrológica, quando é hindu, nós temos a ocidental e a hindu. Eu faço a quirologia, né, a astroquirologia. O que é astroquirologia? Que também é tratado como quirologia. É que muita gente fala de quirologia e lê quiromancia, e dá um nome mais bonito para dizer que está fazendo a leitura hindu. A quiromancia só lê os traços das mãos e relevos. A quiromancia faz isso. A quirologia lê as casas dos planetas nas mãos. Então ela lê um mapa mesmo, segundo a disposição das mãos. E aí ela vai olhando para poder aferir como uma casa astrológica influencia a vida de uma pessoa. Então, quando é um quirólogo, se ele for sério, para mim, um quirólogo, para ser sério, ele tem que conhecer a cultura da Índia, porque o assunto que ele estuda é fundamentado na cultura hindu. Aí entra a mesma coisa que eu falei em outros vídeos. Tem que ser adepto, na maioria das vezes. Muita gente lê astrologia hindu e nunca leu literatura da Índia, nunca fundamentou como adepto. Os grandes astrólogos da Índia, primeiro, eles são adeptos. Eles conhecem a cultura primeiro, a base dela. E uma das divisões da cultura, ele estuda e se especializa. Ou uma ou duas, né? Aqui no Ocidente, o pessoal vai na Índia e estuda já a divisão da cultura. Então, ele não tem um acesso muito vasto daquela ciência, né? Ele vai conseguir fazer um mapa, mas a questão da propriedade precisa de outros elementos, até espirituais, inclusive, para poder dominar o conhecimento. Porque na Índia tudo é metafísico, tudo vem do metafísico. Tudo vem de uma iniciação, tudo vem de um processo espiritual. E não é só tirar foto com o guru, não é só selfie, não é só visitar a Índia, não é só isso. Então a quirologia, falando em quirologia, ela é uma divisão da astrologia, uma outra característica de ler mapa, que a gente, abrindo a mão de uma pessoa, ou com fotos bem nítidas, você vai buscar na formação das casas astrológicas como é a vida dessa pessoa, né? E aí você tem que definhar, né? Pelo menos eu faço isso, né? Você tem que definhar a vida da pessoa ali, gastar horas olhando aquilo, analisando segundo a disposição da mão da pessoa, que está contida a vida dela, as experiências dela, para poder dar uma definição. E como é que se define? Primeiro, existem, pelo menos na minha referência, 10.000 padrões na mão para se ler. E ainda tem padrões que não são conhecidos. Por quê? Porque para cada sociedade nós temos costumes diferentes que se encontram padrões novos. Até no Brasil eu já vi isso. Uma pessoa que mora em Minas, outra que mora no Rio, algumas coisas da experiência muda. E aí aparecem coisas que às vezes você não vê em outro lugar. E aí você tem que elucidar o que é aquilo. É assim que se faz uma leitura, de fato é isso. Não é software, né? Porque hoje o pessoal está lendo astrologia com software. É bom, mas ela não tem interpretação. Ela segue mais o software do que o trabalho dela mental, intelectual, ou de propriedade do estudo para poder dar uma elucidação. Então, às vezes, eu já vi leituras que na minha concepção, na minha percepção, falta interpretação assim, se eu não tiver um estudo muito aprofundado, a interpretação é mais precária. E aí quando a pessoa olha o software, você pensa que ela está seguindo mais o software. Quando a gente olha a mão, não tem software. A mão, ela forma um mapa natural, porque depende das adversidades, né, o que a pessoa enfrenta na vida, as experiências que ela teve ou não, porque tem mãos também que são vazias. A pessoa tem uma vida vazia. E aí você olha as casas astrológicas e não encontra nada. Por exemplo, tem pessoas que é triste a vida toda, tem pessoas que não trabalharam a vida toda, tem pessoas que nunca seguiram religião a vida toda, tem pessoas que nunca melhoraram a vida toda. Aí você pega a mão, tá vazia a casa. Ela não tem a ação de um Deus na vida dela, para ela ter atividades, para ela ter uma produtividade, uma experiência excepcional, passar de um determinado patamar, quem sabe ela está melhorando na vida existencial, né? Criando filhos, tendo uma vida feliz. Uma parte da humanidade não está nesse por incrível que pareça. Então a quirologia ela serve para mostrar novos caminhos, mostrar como a pessoa tem que se refazer, mudar a vida dela. A gente olha, na quirologia você olha o quê? Psicose, padrão mentais, quais são as propensões dessa pessoa. Se ela trabalha, se ela tem probabilidade de aprender, se ela não tem, se ela é esquecida, se ela é irritada, se ela é amável, se ela é empática, se ela é brigada com os pais, se ela nunca consegue nada que ela tenta. Tem gente que só dá errado, é uma interferência astrológica que está ali. Se uma pessoa tem ódio,
Tem uma interferência astrológica ali. Às vezes ela nem é uma pessoa ruim, mas ela não se controla porque tem uma influência que afeta a vida dela. Então a quirologia ela serve realmente para mudar a vida de uma pessoa. Aí você tem a leitura e o pós-leitura. Esse é o conceito da quirologia iniciática da Índia. A pessoa faz uma leitura, mas não para ali. A gente dá recomendações para ela continuar determinadas ações, até geralmente voltada à espiritualidade, porque na quirologia você lê coisas da vida existencial influenciada pelo astrológico. Parte das ações de uma pessoa é influenciada pelo astrológico. Se ela é mentirosa, é uma pessoa que não tem assim muita credibilidade, ela não fala nada muito claro, tem uma interferência astrológica. Ela tem que corrigir para poder ela prosperar. Ela tem que demonstrar credibilidade, ela tem que... Então tem uma coisa astrológica. E às vezes aparece até manifestações maléficas na vida dela. Então quando aparece, você tem, na quirologia você tem um recurso para erradicar certas coisas ou neutralizar para que a vida possa fluir. Para fazer isso, né, é diferente de trabalhos que as pessoas fazem. O trabalho da astrologia da Índia é ligado a um deus hindu, é ligado à espiritualidade da Índia, como a tradição do Shaivismo, que eu sigo, né, que eu represento. Então você passa certas prescrições para que deuses passem a atuar diferente devido às orações. Prescrita por eles mesmos, o processo é todo iniciático, tá? E ela possa, se adequando a esse processo, mudar a vida dela e melhorar. Geralmente sempre vai estar incluída a espiritualidade, não uma pseudo-ideia da espiritualidade. Então todos que seguiram processos, todos que seguiram preceitos da espiritualidade da Índia na visão astrológica, ou seja, elas às vezes têm que vir até adeptas para poder sanar. Porque eu pego uma pessoa com tireoide, vou dar um exemplo do que é prescrição. Porque muita gente não sabe astrologia, né? Não sabe. Então, você pega uma pessoa com tireoide na mão, ela tem problema com Júpiter. Júpiter é o pai da espiritualidade na Índia. Aqui fala que é Deus, na Índia não. Na visão hindu de 10 mil anos, quem ajuda você na espiritualidade, se você quiser adorar Deus, é Júpiter. Não é direto com Deus, não funciona assim. Porque se fosse assim, aqui seria outro mundo e as pessoas estariam evoluídas, e não estão. Tá? Então lá é Júpiter. Pegou um Júpiter maléfico, tem tendência à psicose, tem tendência a não produzir endorfinas, a não dormir, ter coisas no estômago, sensações no estômago, mal-estar, né? Que está ligado às emoções, porque a pessoa não produz substâncias boas para a vida dela. Essas substâncias fazem o quê? Afeta a vida da pessoa, porque cientificamente, quando a pessoa tem uma medição da bioquímica do corpo, as sensações são geradas substâncias. E afetadas por onde? Pelo astrológico. Certo? Pelo que a pessoa não vê, não percebe, não sabe. Então, se a gente pegar um Júpiter maléfico, como a gente chama, eu vou olhar o quê? Eu vou olhar o resto da vida dela. O que ela está produzindo? O que ela não está produzindo? O sono, geralmente não tem. Ou tem um sono muito ruim. Tá? Aprendizado, memória, geralmente falha por causa do desgaste que ela tem, porque ela já não dorme. Isso é até científico. Se uma pessoa não dormir, compromete o humor, compromete apetite, a ansiedade, ela aumenta. Às vezes ela fica até mais gorda, obesa, tem esquecimento, tem indisposição para fazer coisas, estudar, trabalhar, mudar de emprego, enfim, melhorar a vida. Ela não tem disposição, porque tem um desgaste muito grande. E tem uma hiperatividade mental. Então, na hora dela focar em algo, ela não vai conseguir focar, porque ela está sufocada por hiperatividade. Tá? E alguns chegam até algumas psicoses mesmo, que hoje dão nomes modernos, né, para alterações mentais. Nós chamamos de psicose. Então, na quirologia vai dar alterações mentais. Tá? Então, ela pega um Deus, quer dizer que um Deus não beneficia ela. Né? Ela precisa de se cuidar. Tem cuidados espirituais e bioquímicos, que é a psiquiatria, a psicanálise. Ele não vai sanar o problema astrológico espiritual, ele vai amenizar os efeitos humanos na bioquímica, que é remédios, é sugestões. Mas é legal quando a gente vê algo que é da via espiritual, ela sanar a causa espiritual para ter um efeito melhor na existência, entendeu? E tem gente que com o Júpiter também, os grandes problemas autoimunes de tireoide tem a ver com Júpiter, quando se tem aferição astrológica. Quando tem a ver com Júpiter, tem como sanar? A quirologia hindu, tratada dentro de uma tradição ortodoxa, é exatamente a adequação para doenças autoimunes. É a única que tem no planeta. É uma aferição astrológica autêntica.
tá certo? Porque ali tem orações, é um planeta que te afeta. O que ele te afeta é o que está fora da causa física e por isso chama autoimune, incurável. Quando vai para a astrologia, ela é sanável, esse mal. Então, eu já tive várias pessoas com problema de tireoide que sararam, mas tiveram que se adequar à tradição espiritual para... Por quê? A gente explica o quê? O que te levou a ter esse problema? Os seus hábitos. Você tem que mudar esses hábitos. Então, você tem que vir para o lado de cá, atravessar a margem, seguir e neutralizar isso, porque a gente vai orar para um Deus para que você mude a sua vida. Se você voltar a beber álcool, dá maléfico. Álcool é usado em coisas de esquerda, né? Magia negra, essas coisas tem álcool. É um dos elementos da magia negra, é álcool. Álcool, sêmen, sangue, são elementos do misticismo para a magia negra. E as pessoas usam tudo isso, comem carne, bebem sangue, tomam álcool, tá certo? Então ela já tem uma coisa maléfica. Não é questão de certo e errado, é questão de fundamento, tá? Sobre o misticismo hindu, tá certo? Eu estou falando uma propriedade diferente da pseudo-ideia do universo, aquelas ideias vagas, assim, que não tem fundamento. Não, estou falando de propriedade para a vida. Por que que na Índia tem menos depressão do que aqui tendo 15% da população da Índia? Porque aqui não tem a propriedade espiritual. Na Índia você tem menos depressão. Por quê? Porque lá tem aferição astrológica, para já ver desde o nascimento de uma criança. Uma criança nasce lá, os primeiros 8 anos aqui, ela ouve funk, ela vai na festa dos pais que eles bebem, falam palavrão na frente dela. Na Índia, o religioso, ele leva as crianças para os templos. Leva para o quirólogo, leva para o astrólogo sério, os gurus para orar, vai ouvir orações desde pequeno. A criança vai ser diferente. Ela pode escolher o que ela quiser depois. Ela pode até tomar um uísque depois, quando ela estiver adulta. Mas pequenos pais têm a responsabilidade de levar para os locais sagrados. A vida vai mudar. Vai ser diferente o processo. Então aqui não, a pessoa nasce de qualquer jeito. Criado de qualquer jeito. Quando ela cresce, ela já está acumulado muitos males. E muito cedo. Ela não está velha para poder ser afetada. Ela é afetada cedo. Então quando a gente olha um problema, vamos dizer, um mal que afeta a vida dela, como eu estou contando um exemplo de Júpiter, afeta a espiritualidade dela, afeta a relação com os pais, afeta a relação com os amigos, afeta as propensões que ela pode ter para a vida. Tem gente que tem potenciais, né? Ela vai mudando as opções de vida dela, entendeu? Ela vai sempre incrementando algo que não avança a vida dela. Ela só vai preenchendo um buraco. É como pegar um estuque e tampando os buracos, mas ela não vai ficar arrumado, entendeu? Não vai transmutar as coisas. Então o Júpiter é um exemplo de uma leitura quirológica da aferição que eu faço para que uma pessoa tome um novo rumo, tá? E se ela não prosperar, não quer dizer que ela vai ler e vai ficar rica, não, ela vai mudar, se moldar a vida para que o karma, as ações que afetam ela, passem a beneficiar ela. E isso para a visão hindu, que é diferente da cristã, diferente da visão ocidental, são deuses que afetam, que são chamados senhores do karma. Ninguém associa que karma está ligado a um deus. E quando alguém associa a um deus, está ligado ao bem e ao mal. Ah, já que é um deus, então ele é bom. Não, na visão hindu não é assim. A visão hindu, um deus pode te proporcionar influência ruim ou boa. O que faz a influência boa? Tem uma influência divina sobre você. O que faz a influência ruim? É um Deus deixar de te beneficiar e só se achegar a você influências que nós chamamos maléficas. Você não tem benevolência. As orações hindus são para quê? Chegar-se a uma benevolência e direcionar-se a esse Deus que te afeta. Que nem sempre é um demônio, como as pessoas agregam aqui com limitação. É um Deus onipotente que te afeta. É por isso que muita gente não consegue nada na vida, é por isso que muita gente fica doente. É porque um Deus onipotente afeta, ela deixa de ter benevolência. O que faz a felicidade de uma pessoa é benevolência. Só tem saúde, tem boa família, tem bons amigos, mora num bom ambiente, num lar, mesmo num lar simples. Ela se veste direitinho, ela se limpa, ela é higiênica, tudo isso é uma benevolência. Come direitinho, faz uma comida saborosa, é benevolência. Tem gente que não consegue absolutamente nada do que eu estou falando, mas está sobrevivendo, está tampando os estuques, entendeu? Então, a quirologia, ela é boa para ferir a vida de uma pessoa, e tem gente que às vezes até está bem, mas tem coisas afetando e ela quer melhorar. Pô, a quirologia é o negócio, porque não tem adivinhação. Quer ver outra coisa? Tem gente que pensa que a quirologia vai adivinhar. É bom eu frisar isso. Quirologia não é adivinhação. Quirologia é uma ciência de aferição da vida da pessoa por uma linguagem de elucidação astrológica através da palma da sua mão, onde tem as marcas da sua vida. Isso é quirologia.
Quirologia é uma ciência, tá? Por quê? Porque eu tenho que elucidar, que nem hieróglifos, que nem outras coisas. A diferença é que a mão se molda e nascem traços, nascem devido às experiências. Eu bati um carro, me acidentei, tenho uma experiência na mão. Uma mulher abortou um filho, tem uma experiência na mão, porque aquilo marca ela. Marcou, nasce uma marca na mão. Então a quirologia não é uma ciência de adivinhação, porque às vezes a gente divulga e muita gente confunde com quiromancia. Uma intuição, as pessoas têm uma leitura, o resto é uma intuição que desenvolve ali, não. Quirologia hindu é uma ciência de aferição. Para vocês terem uma ideia, até o FBI usa essa ciência para elucidação de crimes na mão de uma pessoa. Quando não encontra algumas provas, tem alguém que vai lá, dá uma examinada com detalhes. Por quê? Porque é uma ciência que ajuda, tá? Eu já vi gente que sofre ameaça, eu já vi uma mãe, por exemplo, uma vez li uma mão de uma mãe que sofreu ameaça do filho. Falei, você não pode deixar a sua porta aberta, o filho deve ter nascido com uma propensão ruim, você não pode deixar a sua porta aberta morando na mesma casa do seu filho, porque ele pode te causar um acidente. Aqui tá, e na mão dela estava registrado o fator de risco que ela estava passando, que ela estava convivendo, entendeu? Eu já vi irmãos também que têm irmãos, tem pessoas que têm irmãos com problemas, também não podia deixar a porta aberta dentro de casa, porque tinha um irmão com uma certa, vamos dizer, com uma deficiência mental, que chamam hoje de psicose, que também não podia deixar a porta aberta. Então, na mão daquela pessoa que é afetada, que pode ser afetada, aparece a marca, entendeu? Pessoas que são afetadas pela família, sabe? Não se dá bem com a família, ou vive afastado, ou tem ódio da família. Enfim, seja lá o que for. Hospitais usam para doença. Aí nós temos a divisão de financeira, na leitura de mão, tem divisões de psicose, tem divisões de doença para ver males no corpo. Mas a ideia da quirologia quando se vê males é saber se está associado ao astrológico. Porque se for um mal fisiológico, é falta de cuidado. Então você vai olhar hábitos. Então a pessoa tem um problema no rim, vai olhar se ela bebe, se ela tem vícios, se ela teve no passado, se ela teve uma doença venérea, que aquilo acaba afetando ela no futuro. A ciência fala que ela curou, e na mão, quando olha, está lá o negócio ainda. No sangue dela ainda consta, porque a mão está exaltado o mal do organismo, porque a mão vai manifestar. Só tem um câncer no útero, vai estar na mão. Tem uma tireoide, vai estar na mão. Tem um problema no sangue, vai estar na mão. Tem hemodiálise, vai estar na mão. Eu já cheguei a receber até de médicos, né? Que às vezes o cara desafia, traz uma mão e diz, ó, olha isso aqui. Eu falo, ó, essa pessoa está passando por hemodiálise, não está não? O sangue aqui já não... Né? No mínimo ela está acamada ou por hemodiálise, porque o sangue aqui não está vitalício, né? Naquele sangue vital, que está saudável. Aí fala, realmente está, porque a mão vai avisar. Aí você tem que saber o que você está vendo. Como é que se interpreta isso? Então, isso que eu falo que é uma ciência. Uma pessoa se especializa a tal ponto de dela ter que elucidar o que ela está vendo. Né? Eu falo que é que nem as pessoas que fazem hieróglifos, só que aqui eu ainda tenho que ver o efeito metafísico, de como um Deus influencia devido à casa dele. Cada espaço da mão tem a casa de um Deus. Isso foi uma coisa revelada na Índia diviníssima. Então lá ninguém fica confiando, eu tenho um Deus, Deus vai me revelar, Deus vai falar comigo. Não, na Índia não é assim. Na Índia você afere o espiritual. Se é divino ou se não é. E lá o divino é autêntico é por isso. E até mesmo se a pessoa for mestre, realizado, iluminado, na mão dele vai estar constando se está ou não. Na mão vai constar a evidência se ele está iluminado, e isso foi medido até com Krishna. Tem marcas até de Krishna para mostrar por que ele era um deus. Dele, de Radha, da sua esposa, de outros grandes mestres, até hoje, na atualidade, até a minha mão é medida, não todo mundo, para saber quem é quem. Porque falar narrativa de ser iluminado é uma coisa, outra coisa é aferir. Então a quirologia afere o metafísico e a existência. Tá certo? Diferente também de quem fica falando de várias existências na leitura de mão, isso não cola muito, tá? Você cola as influências do seu nascimento. Você sabe de outro nascimento, é das influências desde o nascimento, como é que a pessoa vem, e as propensões que ela traz para a existência, tá certo? Então tem uma coerência muito interessante a quirologia. Eu diria que todo mundo deveria fazer uma leitura, né? Ter uma experiência, porque é realmente uma experiência, assim, surreal. Pelo menos as que eu faço, assim, porque a gente tem um cuidado de analisar a mão por 2, 3 horas, antes de uma consulta. Olhar a vida da pessoa por 2, tem mãos que podem durar 5 horas, tem mão que pode durar 1 hora, a média de 2 a 3 horas, para ter uma aferição exata da vida da pessoa
e dar uma respostas que eu falo que possam ser, às vezes não é uma resposta tão feliz, mas ela é boa pela mostra da realidade da vida dessa pessoa. E muitas são felizes porque você dá perspectivas muito boas, mas isso só funciona se a pessoa quiser mudar, porque tem gente que você mostra, mas ela não quer mudar. Ela quer continuar na vidinha dela mesmo você fazendo uma leitura, ou seja, quando alguém quer fazer uma leitura, de quirologia pelo menos, eu falando do meu atendimento, é porque ela quer ouvir algo para mudar, não é uma sugestão vaga, não é uma adivinhação, é algo segundo a propensão, segundo a construção de vida dela. Por que ela consegue, por que ela não consegue, e qual a possibilidade de conseguir coisas que ela não está conseguindo. Aí, na quirologia e numa tradição espiritual é possível, tá? Não é fixo, tá? Eu estou falando de leis de probabilidades, para não ficar uma promessa tacanha, tá? Não ficar baixo, né? Não ficar... Então, a gente fala assim, probabilidades. O karma é feito das leis de probabilidades, né? Então, na Índia fala que se alguém falar a verdade aqui, alguém entender do outro lado, algo pode acontecer com atitude, uma boa iniciativa, né? Então, a leitura ela não é uma coisa isolada. Eu quero fazer porque eu quero só saber da minha vida. Não, a quirologia da Índia, o certo é isso. Tem gente que faz e para ali mesmo. Então, a minha leitura é voltada à via iniciática, a via onde está se fazendo apontamentos para que a pessoa, a partir daqueles apontamentos, possa tomar atitudes para mudar a vida dela. Então, muitas atitudes é usar remédios astrológicos, por exemplo, se tiver uma tireoide, tem que usar remédios astrológicos ligados a joias como essa aqui, tá certo? Os remédios astrológicos são para neutralizar certas influências e é prescrito numa língua canônica, mística, não humana. Por isso que é passado esses remédios, né? Por isso que numa tradição espiritual a leitura muda. O nível, né? A prescrição. Mas vai usar dinheiro, vai gastar. Tudo gasta dinheiro. A vida material é viabilizada por dinheiro. E a maioria das pessoas gastam com coisas ruins, que não acontece nada, né? Gasta com farra, gasta com bebida ruim, gasta com comida ruim, gasta com viagens ruins, gasta com roupa ruim, gasta com celular que não precisa. Então pode gastar para cuidar da saúde, tá certo? Então, numa tradição existem remédios, existem rituais do fogo, né? Orientações que se é dado pós-leitura, para que uma pessoa possa mudar. Então tem diversos problemas. Gente que não tem condição de ter filho, por exemplo, né? Gente que vive com depressão. Às vezes a depressão não é só fisiológica, ela toma remédio, mas não sara. Quando não sara tomando remédio, que deveria amenizar pelo fundamento científico, geralmente ela tem que tomar remédio, fazer uma leitura e seguir com os procedimentos espirituais, que é astrológico, para sanar a causa astrológica e melhorar a fisiologia. Tá? Isso todo mundo que se lê quirologia, é bom saber isso e tentar, dentro das suas capacidades, fazer uma consulta. E não é procurar o cara mais baratinho, a pessoa que lê coisa baratinha, é procurar quem é bom. Tem gente que é bom, tá? Tem que procurar quem é bom. Quem é bom vai te dar mais benefício. O dinheiro não paga quando você ouve uma verdade, quando você ouve algo que muda a tua vida. O dinheiro não paga. Isso aí. Quando neutraliza, o seu caminho já abre, porque elimina um mal, né? Tem gente, por exemplo, que trabalha e nunca dá certo, nunca evolui, né? Tem gente que tenta prosperar e não consegue, toma prejuízo. Poxa, tem uma coisa errada aí acontecendo. Precisa neutralizar isso. Como é que faz? É com fé que faz isso? Não, é o karma que tem que ser erradicado. Tem um karma que afeta a pessoa, tem uma ação do passado, uma causa passada que afeta o resultado. Tem que sanar essa causa, aí tem que olhar na mão qual é a causa. Tá? É essa causa que é importante. Então, muitas vezes, uma leitura não vê essa causa. E muitas leituras, às vezes, hoje em dia tem até gente prescrevendo, inclusive remédios astrológicos, como o Joé, como especulação. Eu também já vi isso. Não passa de uma forma autêntica, porque tem que ter uma ferição canônica, espiritual. Tem gente que não segue espiritualidade e está passando anéis. Anéis está ligado a uma prescrição de uma tradição. Que aí a pessoa vai examinar escrituras para fazer essa prescrição, a qualidade da joia, a configuração do anel e a sacralização para se tornar um remédio. Senão não vai se tornar um remédio, vai se tornar um anel no dedo, que não vai acontecer nada. Vai se tornar um anel bonito no dedo, entendeu? Então a questão é a metafísica da coisa, né? Quando você lida com o chamado misticismo, está lidando com o que a pessoa não vê, e que é um padrão medido para dar certo, com a probabilidade de dar certo. O misticismo é isso. É algo que você não vê, mas que tem um domínio daquilo para que aquele padrão de costumes espirituais dê certo. Entendeu?
Isso está ligado a karma, as leis de probabilidades para fazer dar certo. O meu eu uso porque eu gosto. E tem indianos na espiritualidade, todo mundo gosta de usar por uma questão de praxe espiritual, como se fosse um complemento. Mas eu não estou usando por nenhuma necessidade. Apesar de ser um anel astrológico de Saturno, eu gosto muito, porque a joia, todo mundo de espiritualidade hindu usa, o presidente da Índia usa, é da cultura, tanto o árabe usa anéis astrológicos, o chinês usa, o indiano usa, o islâmico usa, porque eles têm uma prescrição astrológica deles. Então isso é da cultura espiritual e como isso também, além de tudo, é muito bonito, eu gosto de usar, né? Mas eu não tenho assim, essa necessidade, pelo menos com Saturno, né? Saturno é um deus ligado à falta de cálcio, quando afeta a fisiologia, peso nos ombros, nas articulações, né? Tem gente que tem falta de cálcio por causa astrológica, não é por causa fisiológica. Ela trabalha muito, ela não tem espiritualidade. E parte dos males das pessoas tem a ver com a construção delas e a falta da espiritualidade mesmo. Ou de uma espiritualidade que não é autêntica. Ela segue de inocência pela fé, mas não é autêntica. Quando vai olhar a mão, dá maléfico. Isso é contrário, né? Todo mundo acha, não, mas a espiritualidade é uma coisa boa, tem Deus. Mas nem tudo é autêntico. Então, quando vai olhar astrologicamente, que é a evidência de verdade, as marcas que emanam de você, vai dar maléfico. Porque você convive com algo que não é autêntico, né? Então, a quirologia, ela mostra muito isso. Então tem gente que precisa dos anéis. Então eu não tenho esses problemas, né? Apesar de eu ter 50 anos, eu não tenho osteoporose, eu não tenho dor nos joelhos, eu não sinto, não tenho pressão alta, eu não tenho os problemas de quem tem 50 anos. Eu tenho um corpo normal, porque eu oro já há 27 anos. Todos os dias eu tenho uma produção de endorfinas através das orações. E inclusive das orações místicas, né, em sânscrito. Então, eu estou exposto à natureza, eu posso ficar doente, mas eu fico, acho que bem menos do que qualquer pessoa por conta do meu modelo de vida, né? Meu modelo de vida me proporciona, inclusive, o Deus, né? Como Shiva, que eu adoro há 30 anos, vamos dizer assim, pelo que eu sei dele, pelo que eu aprendi dele, pelo que ele me proporciona, eu não fico doente como as pessoas comuns, né? E geralmente eu estou feliz, estou exultante, estou ativo e, assim, vibrando muito, porque eu tenho um modelo de vida que é a ideia que a gente tem de praticar algo para que mais gente aprenda, para que mais gente saiba disso, para que mais gente adquira isso com sinceridade e melhore a vida delas. Que é outro sintoma quando pegamos pessoas com pseudo-espiritualidade, também elas adquirem doenças juntos, porque é um mal, não é bom para elas. Elas vão pela fé, pela inocência, mas na característica de resultado, de reação, né, elas vão atrás de uma causa e tem um efeito, e o efeito é mal. Tá certo? Então, geralmente, elas adquirem doença, cansaço, desgosto, tristeza, né? E muitas assimilam que tem que ir pelo sofrimento, então elas vão sofrendo mais, né? Se for por esse caminho, vai sempre sofrer muito. Então, mas a cura é assim, o corpo é volátil. Se você cura uma doença, vamos dizer que você tem o benefício de curar uma doença numa religião, e você não muda a causa, a doença vai voltar, geralmente pior. Ou seja, é momentâneo, não é permanente. Então você tem que erradicar. Erradicar é mudar a sua realidade sobre a forma que você vive. É a mesma coisa do cara obeso. Como é que ele emagrece? Ele não emagrece continuando comendo a mesma coisa. Ele tem que mudar a realidade dele. Ele muda o resultado. Quer fazer exercício, quero ficar com uma saúde melhor. Eu antes era sedentário. Eu não vou mudar minha saúde sendo sedentário. Eu tenho que mudar meus hábitos. A espiritualidade é igualzinho. A diferença é que você está lidando com algo que você não vê, por isso que precisa da orientação, para que a pessoa se direcione bem, tá certo? Vamos dizer, com hábitos mais acertados, né? Você só acerta algo se você seguir uma experiência do passado que já funcionou. No Ocidente, o pessoal está inventando a experiência, e aí não funciona, entendeu?